Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para o vídeo de orientação acadêmica da semana 15. E antes de qualquer coisa, cuidado, não se esqueça. Nesta semana se encerra o prazo para o pagamento da inscrição do Enem. Na sexta-feira, dia 18, foi o último dia para você fazer a inscrição. E você tem até agora o dia 23, já está chegando, para você fazer o pagamento. Então, se você fez a inscrição, mas não fez o pagamento, atenção, não adianta nada fazer a inscrição sem fazer o pagamento. Outra coisa, às vezes você fez a inscrição, emitiu lá o boleto e deu para o seu primo, seu pai, sua tia, seu irmão pagar e ele pode ter esquecido, cara. Cuidado para você não perder a oportunidade de fazer o Enem deste ano. Então, prioridade número 1, se você não pagou o Enem ainda, você dá um pause nesse vídeo, você vai lá no banco, no site, sei lá, vai pagar essa inscrição e depois você volta aqui para assistir o resto. Até porque nosso assunto principal neste vídeo não é o Enem é lá em novembro só. Nosso objetivo aqui é falar sobre o exame de qualificação da UERJ. Esse que está agora, né, o primeiro exame, que vai acontecer daqui a 3 semanas só. Então, é hora da gente focar nossas energias para fazer o melhor que a gente puder até o dia do primeiro exame de qualificação. Rodrigão, eu queria que você falasse com a galera aí sobre esse simulado que houve no sábado. É isso aí, rolou o nosso último simulado presencial para o exame de qualificação. Se você por algum motivo não pôde estar presente no AZ, não tem problema. Vá até a inspetoria da sua unidade e pegue uma cópia do simulado. Mas também você vai encontrar ele lá na área interna do site, nas atividades da semana passada. E para a galera que já fez simulado, é um momento muito importante de você revisitar aquelas questões, em especial as questões que você errou. Muitos alunos ficam muito focados em fazer questões novas, mas é muito importante que ele entenda o motivo que levou ele ao erro. Porque se ele continuar dessa forma, ele pode repetir o mesmo erro. Então é a hora da gente zerar esse tipo de erro e não acontecer mais. E falando em PDCA, tem mais um aí para vir, né, Rossi? Exatamente, Rodrigão. Para você que está acompanhando lá o nosso passo a passo da campanha UERJ, deve ter visto lá que a segunda-feira, dia 28, né, ou seja, na semana que vem, é o último dia para vocês poderem enviar as respostas das questões que vocês fizeram das provas antigas lá no nosso site, para que a gente, a partir das suas respostas, possa fazer o PDCA do caderno UERJ. Esse PDCA ele vai ser dos mesmos moldes que a gente fez na Folha Z, né? Ou seja, indicar para vocês quais são as questões que foram erradas quando vocês fizeram as provas em casa, né? Enviaram pelo site, e que tiveram maior percentual de acerto pelos demais alunos aqui do AZ. E, aliás, a gente também vai usar como ponto de partida as estatísticas oficiais da UERJ. Ou seja, a gente vai usar como base, né, para a criação desse PDCA o percentual real de acerto das questões do vestibular, para você saber se foi a questão mais acertada ou mais errada, para saber se é um erro mais grave ou menos grave, certo ou não? Então você tem até o dia 28 para mandar essas respostas pelo site para que a gente possa produzir aí o PDCA. E falar em site, parece que a UERJ liberou aquele prometido simulado, né, que eles tinham dito que iam fazer aí para que você se acostumasse com esse modelo novo de prova, né? Rodrigão, esse simulado aí está disponível? Isso aí, a gente já mandou uma comunicação para os alunos por e-mail e por SMS com o link para esse simulado. E é uma oportunidade sensacional para você, por exemplo, testar as questões do livro. Porque pensando no livro que vai acontecer no primeiro exame, né, que vai ser cobrado no primeiro exame deste ano, o livro de sonetos do Vinícius de Moraes, a gente teve o segundo simulado UERJ com questões do livro e tem esse simulado feito pela própria banca da UERJ. Então entra lá no seu e-mail, nos seus SMS e tem um link que vai lá para a revista eletrônica da UERJ. E aí seria muito legal que você pudesse fazer esse simulado no sábado agora, dia 26. Você pode ver que não tem nenhuma atividade marcada no AZ, então você reserva ali um turno ali para você fazer esse simulado e lá nessa revista eletrônica já tem o gabarito. E depois de ter feito esse simulado, depois de ter feito os simulados do AZ, é a hora de entender por que você está errando. A gente fala aqui no AZ, muito assim, fazer o PDCA. Só que às vezes falta uma explicação do que você vai resolver em cada etapa. Então, na segunda-feira dessa semana, nós mandamos um documento para vocês chamado Rumo ao A. É um documento que mostra quais são os erros mais comuns. Às vezes, questões de matemática que você tem uma dependência muito grande de calculadora, você vai ter uma orientação ali a não usar a calculadora. Você vai ver que às vezes um resultado ruim, por exemplo, em ciências da natureza, tem como ser corrigido. Então, é um documento que vai analisar as principais falhas e as soluções propostas para cada problema desse. Então, não deixe de executar isso. E a gente está conversando aqui, admitindo que os alunos têm feito todas as atividades. Não tem deixado faltar nada. Mas, professor Felipe, se eu cometi algum deslize, se eu deixei de fazer uma atividade aqui, outra ali, se eu dei um mole, dei um vacilo, tem solução para o meu caso? Tem.
Com certeza, Rodrigão. Como você disse, a gente, claro, né, gostaria que todos os alunos pudessem ter seguido todas as etapas aí do passo a passo da campanha UERJ, ter vindo a todas as avaliações, ter feito todos os PDCAs, as provas antigas, etc. Mas a gente sabe que para um bom grupo, né, de alunos, né, uma boa quantidade de alunos, isso não acontece exatamente como esperado. Ou seja, às vezes tem algum imprevisto, às vezes você deixou de fazer uma prova que estava planejada lá porque teve algum problema familiar, enfim. É importante que você pense que faltam 3 semanas para a prova da UERJ e que, é claro, né, você tem que fazer o máximo para você potencializar o seu resultado até o dia 10 de junho. Por isso, é o momento, né, a 3 semanas da prova, de você criar prioridades. Ou seja, se você está com alguma dívida, de repente módulos atrasados, né, ou provas que você ainda não fez, é hora de você criar uma ordem, né, para as coisas que você vai fazer. Claro, o ideal seria você conseguir fazer tudo até o final da preparação, mas se não der para fazer, que pelo menos você faça o que é mais importante, né, o que é prioritário. Então, por exemplo, você está com provas antigas atrasadas, né, provas que você não conseguiu terminar do caderno. Então, a nossa orientação é que você priorize as provas mais recentes, ou seja, comece fazendo a prova mais recente de todas, que o Rodrigo acabou de falar, que é o simulado que a própria UERJ elaborou, né, que está disponível lá no site, e depois de fazer esse simulado, você volta para o caderno de provas e faz as provas mais recentes, né, de 2018 primeiro, né, porque são as questões, né, mais recentes e, portanto, com o modelo mais atual, né, que você vai encontrar para o exame de qualificação. Outra coisa importante é você terminar todos os seus PDCAs. Preste atenção nisso. O PDCA tem como objetivo evitar que você cometa o mesmo erro, né, quando você for fazer a prova vera lá no dia da UERJ. Então, muitas vezes, é mais importante você fazer o PDCA das provas que você já realizou do que você fazer questões novas. Porque quando você faz essas questões novas, você corre o risco de cometer o mesmo erro novamente. E aí significa que você não evoluiu, infelizmente. Por isso, termine os seus PDCAs. Outra coisa, você pode estar com vontade, e eu acho legal, de dar uma revisada, né, em alguns assuntos. Por isso, se você está com pouco tempo, um belo atalho para você revisar esses assuntos é você escutar os nossos podcasts, lembram? Eles estão disponíveis lá no site, né, o diaz.com.br, não é no aplicativo, tá? É no site. Você entra lá em conteúdo digital, rádio de A a Z, e lá você tem a lista dos podcasts indicados para o exame de qualificação, por exemplo. Então, como são áudios rápidos, né, você em pouco tempo consegue ouvir, né, os áudios de muitos assuntos diferentes e eles podem ser até suficientes para você já revisar o assunto, claro, né, lembrando das coisas que você assistiu nas aulas, né? Galera, fora isso, ó, nós temos também que terminar de ler o livro. O livro que vai ser cobrado na prova da UERJ já deveria ter sido lido, né? Até para o simulado 2, mas pode ser que você não tenha terminado e tal. É importante que nessas 3 semanas que faltam agora você termine essa leitura. Para você ter uma ideia da importância disso, no simulado UERJ, que é a UERJ, a banca da UERJ preparou e está no site deles, há 6 questões sobre o livro. 6! Elas representam 10% da prova. É muita questão para você correr o risco de não saber resolver. Então você tem que pelo menos ler o livro. Se você ainda não leu, coloque isso como prioridade máxima, tá? Outra coisa, se você está com módulos atrasados, módulos que você não estudou nada ainda, é claro, o ideal seria você terminar todos até a prova da UERJ. Se não for dar tempo de terminar, então você tem que priorizar alguns. Quais são os que você vai priorizar? Aqueles que estão listados lá, né, nos módulos mais incidentes do caderno de provas. Então, se você tem uma dívida aí, né, de módulos a estudar em casa, comece por aqueles que estão mais incidentes na prova, né, para que você pelo menos garanta ali, né, a maior probabilidade de estudar um assunto que deve cair na prova. E por fim, que é muito importante, não custa nada a gente falar, apesar de ser meio óbvio, né, que é você não deixar de vir a nenhuma aula. Porque lembra que a aula, ela já é um belo adianto do estudo de cada conteúdo. Então, se você deixar de vir a aula, a sua dívida tende a aumentar e não a diminuir. Tem gente que acha que vale a pena faltar a aula para estudar em casa o que está atrasado. É pior isso. Porque aí você vai ter que estudar um assunto daquela aula que você faltou do zero, sem ter tido nenhuma explicação. Você vai demorar muito mais, então não vale a pena. Não deixe de vir a nenhuma aula. E aí você consegue com isso, né, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo, né, se você está com coisa atrasada, e claro, né, fazer o máximo que você puder para conseguir garantir esse azão que a gente tanto quer no exame de qualificação. Rodrigão, esse vídeo foi legal, né? Foi. Então, gente, tem solução ainda para o seu caso. E a gente se vê no vídeo da próxima semana. Até a próxima.